Graça e paz, irmãos. Está começando mais um Dá o Papo Singe, o seu podcast quinzenal da Segunda Igreja Nova Jerusalém. Aqui quem fala é Igor Mano Bacon e a criação é a impressão digital do Criador. Alô, galerinha, aqui é o Henrique Nogueira. Vou falar para vocês que ser mordomo de Deus não significa viver em mordomia. É isso aí, galera. E ó, não foi combinado. Eu não sabia o que o Henrique ia falar, mas eu também vou falar sobre mordomia, né? E eu convido você a ser o mordomo da criação. Top. Amém, galera. É muito bom estar de volta, é muito bom trazer mais um Dá o Papo quentinho para vocês. Mas antes do nosso papo, como é de praxe, vamos ao Singe News. É isso aí, galera. Estamos aqui no Singe News com algumas notícias quentinhas para vocês. E primeiramente queria falar sobre os ensaios dos adolescentes. Henrique, pô, manda aí, Henrique, o que tá rolando? Cara, eu não sei exatamente quando esse programa vai ao ar, né? Eu tô meio ruim com as datas, mas graças a Deus aqui, no dia que a gente tá gravando, né? As coisas estão melhorando, o pessoal tá saindo dos hospitais, graças a Deus, né? As fases estão retrocedendo, né? E as atividades presenciais aqui na igreja estão começando a voltar, estão começando a normalizar. Os ensaios de sábado aqui com a banda dos adolescentes vai voltar. E eu creio que se você tem vontade de aprender, você não precisa saber tocar o instrumento, tá? Se você tem vontade de aprender, quer participar, vem pra cá, sabe? A gente tem um professor top que chama Bruno, vulgo Brunão. Brunão Morada. O cara é fera demais, mano. Um cara, assim, firmeza. Então, se você tiver afim, pode vir, sabe? A gente tá conversando todo final de semana, né? Quando a gente não tava na pandemia, a gente tava conversando durante a semana também. Troca uma ideia sobre as músicas, sabe? Assim, cara, é um ambiente muito legal. Se você tem vontade, cola com a gente. Não precisa ter vergonha, sabe? Fala assim, ó, eu não sei tocar nada, mas eu queria. Eu não sei nem cantar, mas eu queria cantar. Vem também, que, cara, milagre pode acontecer. Isso, onde tem oração, atenção, onde tem cantores Deus. de chuveiro, hein? Ó. É isso, galera. E deixa eu ver se mais tem algum recado. Acho que só. Beleza, mano. E com o retorno das atividades presenciais, a gente não sabe se hoje que você tá ouvindo esse Dá o Papo, a igreja tá presencial. Mas corre para se informar. Se tiver, pode colar, porque tá rolando culto. Sábado tá rolando a cela dos adolescentes. Pode vir, você aí, entre 13, 15 anos, 16, pode estar vindo. Tá rolando a célula, tava rolando online. Se não tá rolando presencial, tá rolando online. Então manda uma mensagem que eu te mando o link, hein? Mas vamos participar. Muito bom. Quero também só falar um pouquinho para vocês também que a gente continua fazendo as orações aí nos hospitais e nas UPAs, né? Para quem não estava sabendo, às 5h30 da manhã, só os fortes levantam nesse horário, 5h30 da manhã. A liderança da igreja está acordando para ir orar aos sábados ou sexta-feiras. Esses últimos têm sido nos sábados, né? Interceder, né, pelas nossas cidades, interceder pelos nossos irmãos que estão internados, né, por conta do Covid e etc. Então, você, irmão, que já está sentindo Deus aí cutucar você para fazer alguma coisa de manhã bem cedinho, procura o pastor Jailton, procura os seus líderes de célula, que eles vão saber te informar certinho qual que vai ser o próximo encontrão matinal de oração e intercessão aí da galerinha. E só fazendo o adendo, quem tá curtindo o podcast, pede câmera aí pra nós, pede câmera nos comentários, parça, vai. Nós queremos mostrar pra vocês como nós é lindo aqui, nós todo bonitão ali, o Ferro de camisa argentina, o Igor de rosa salmão, que lindo, e eu aqui que pareço que eu saí de cama, né, então, tô da hora. Então, se tá curtindo o podcast, fazer já o apelo, né? Lança. Dá o like e compartilha, parça. Fala pro amiguinho e pra amiguinha, pro tiozinho e pra tizinha. Fala que o podcast tá daorinha. Boa, o cara é poeta demais. Tirei agora. O cara é poeta. Não, eu vi ele ensaiando isso. Ele pediu licença pra ir no banheiro, eu tenho certeza que ele ficou na frente do espelho. Só espelho. Tiozinha. Isso aí. Mas, galera, queria passar uma mensagem agora aí, diretamente
de Deus para você. Queria dizer que o que não te desafia, não te transforma. Projeto hashtag vem aí. Nossa. Caraca. Nossa, uma versão brasileira Everett Richards. Mas, galera, é isso aí. O projeto hashtag tá vindo com tudo. Você não sabe o que é, eu também não sei muito bem, mas eu sei que é um projeto que tá vindo do coração de Deus para os jovens aqui da igreja. Não só os jovens, todos aqueles que quiserem participar, mas em especial você que é jovem aí, você que acha que Deus tem alguma coisa para você, pode ter certeza que tá vindo o projeto hashtag com tudo. Fiquem com essa frase: o que não te desafia não te transforma, porque isso vai causar um impacto muito grande nessa geração. Futuramente nós teremos aqui os líderes do projeto hashtag, os idealizadores, para dar aqui falar do projeto, então vocês vão ter em primeira mão do que se trata o projeto hashtag. Bom, queria agradecer a todos vocês, porque essa semana passada o nosso primeiro papo bateu mais de 200 visualizações. 200 pessoas ouvindo o Dá o Papo. Todos os nossos episódios. Eu tô encantado com a dancinha do Henrique aqui. Dancinha da vitória, dancinha da vitória. Eu tô encantado por enquanto, todos os nossos papos deu mais de 100 visualizações. Nós estamos muito felizes, queremos agradecer vocês. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Você imaginava que ia dar tudo isso, Henrique? Rapaz, eu imaginava que tipo, até o final do ano a gente chegava lá, mas irmão, nossa, a gente fez o quê? 3 episódios até agora? Já teve tudo isso? Um mês, né? Rapaz, Um mês de dar o papo, praticamente. Um mês de dar o papo, cara. Eu acho que o primeiro foi no dia 20 de março, não foi? Foi. Lançou? Nossa. Temos aí o mês versário já com praticamente quase 500 pessoas, se somar tudo, visualizando o nosso Sai. esse conteúdo feito aí com muito amor. Quer dizer alguma coisa, Henriquinho? Olha, pra acrescentar aí, né, eu espero que não sei se eu falo isso por todo mundo aqui, mas eu acredito que sim. Espero que esse programa, isso que a gente faz aqui, tenha abençoado você tanto quanto tenha abençoado a gente. Amém. Sabe, o intuito aqui é levar a gente a refletir e chegar mais próximo de Deus, né, de uma maneira mais descontraída. Top, é exatamente esse o objetivo. Reiterando o que o Henrique disse, galera, deixa o like, compartilha no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola, no grupo da faculdade. Compartilha a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que ele fala com você, ele pode falar com as outras pessoas, e ele quer falar com as outras pessoas. Então faça o seu papel, compartilhe a palavra de Deus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Começando aqui o nosso papo. Vocês já devem ter visto aí pelo título, pela essa ilustração maravilhosa que nós temos, que hoje o papo é sobre meio ambiente, sobre a natureza. E confesso que eu fiquei curioso quando foi trazido esse tema para a gente conversar. Eu queria perguntar para o nosso idealizador, Henrique, mano, de onde surgiu essa ideia de conversar sobre meio ambiente? Então. E aí, galera, Henrique Perro aqui. Distingui. Deixa eu falar pra vocês aqui, né? Porque vocês também não sabem de onde surgiu essa ideia. Quando eu tava, né? A gente tava organizando o Dá o Papo, tava nos primórdios. Era um sonho ainda, né? Quando o Dá o Papo era um sonho. A gente tava sonhando ele, pedindo a Deus, conversando com os nossos líderes. Eu cheguei pra eles com algumas sugestões de coisas que vinham na minha cabeça, assim, que seriam interessantes a gente discutir. Eu simplesmente parei e comecei a pensar, o que a gente pode falar? A gente pode falar de um monte de coisa, né? Mas aí eu falei assim, vou juntar umas 10 ideias aqui. E uma delas foi a relação que a religião tem com o meio ambiente. Não só a nossa, né? A gente vai falar da relação que o homem tem com o meio ambiente, né, em si. Essa vai ser mais a ideia principal, mas é um podcast cristão, a gente quer colocar aqui a teologia disso, né? Essa cosmovisão. Peguei emprestado do Henrique. Essa cosmovisão que a gente tem em relação ao meio ambiente. E, bom, da onde surgiu essa ideia, cara? Eu sou um cara de ciências agrárias. Sou formado em agricultura de precisão. Então eu tenho um contato já... Fala o nome da sua faculdade, do seu curso inteiro, por favor. O nome do meu curso inteiro é Mecanização em Agricultura de Precisão. Tecnólogo. Até eu decorar isso aí, filho. Tecnólogo nisso daí. Planta cana de açúcar no concreto, se deixar. Né?
Então, porque eu sempre tive esse contato, né? Também sou técnico em agropecuária, fiz escola técnica, né? Sempre tive muito contato com a natureza. E um belo dia, eu estava sentado, pá, jogando videogame, lá em casa. Daí eu olho pro lado, assim, e a minha visão, assim, da janela do meu quarto, o que que é? Tem uma parede, assim, onde minha mãe coloca umas plantinhas, uns vasinhos, assim, um muro meio alto, daí eu vejo o poste e o céu, sabe? E bem no poste, que fica do lado da janela do meu quarto, tem uma pipa, que tá lá desde que eu mudei pra aquela casa. Aí tá, eu tava assim, olhando aquele negócio, olhando pro céu. Aí eu falei assim, cara, olha essa paisagem. Sabe, como que era pra ser isso daqui? Como que era antes da gente chegar aqui nessa terra aqui e moldar dessa forma, né? Com casas, ruas, o que eu acabei de falar? Da Postes, né? Postes, isso, com fios elétricos e tal. E no meio disso tudo, no meio dessa urbanização, né, que a gente trouxe para os lugares, a gente coloca a natureza ali. Mas ela acaba sendo uma arte minimalista, eu vou usar esse termo aqui. Porque a gente tem uma casa toda murada, algumas com cerca elétrica, e tem uns postes e tal. Tudo remete muito àquela coisa urbana. E no meio ali a gente tem uma plantinha, um pezinho de A jabuticaba. galera planta pezinho de uma árvore na calçada acerola. só pra pagar um pouquinho menos de IPTU. E eu comecei a pensar sobre isso. E logo eu fui abrir a Bíblia. Aí eu abri a Bíblia e peguei bem no comecinho ali, tava Gênesis. E me veio aquela frase que, assim, aquela frase é tenebrosa, cara. Aquela frase é forte. Quem já leu os primeiros capítulozinhos ali de Gênesis sabe que fala sobre a criação. Uhum. Começa do começo, não é verdade? Opa. Deus viu que a terra era disforme, vazia, não sei o que, pá. Ele começou a criar primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, sexto, sétimo dia. E tem uma frase nessa passagem toda aí da criação que fala: e Deus viu que era bom. Fome. E Deus viu que era bom, ele criou os animais, criou as águas, os céus, fez as plantas, separou os céus dos mares, tal, fez toda aquela coisa. E tem uma passagem que enfatiza isso, e Deus viu que aquilo era bom. Não é à toa que tá isso ali. Aí eu comecei a passar assim, cara, será que a gente faz? A gente constrói casa, tal, a gente, tira dali o que era natureza, né, que era natural, a gente tira as árvores daquele lugar, de vez em quando a gente muda até o terreno, tal. A gente transforma aquilo que é natureza e que Deus viu que era bom. Será que até onde é certo a gente fazer isso? E se é certo a gente fazer isso, qual que é o nosso papel em manter? Na manutenção daquilo que Deus viu que era bom. Sabe, porque se Deus viu que é bom, poxa, ele deu pra gente, como imagem e semelhança dele, o direito a... Tá escrito na Bíblia também, um pouco mais à frente, lá de Gênesis, que o Adão, ele tinha... como que é o nome da palavra? Ele cultivar o jardim? Ele tinha... Poxa, era Um dever dele tá ali e cultivar o jardim. Aí eu vou fazer um adendo já com o Igor, né? Porque lá no artigo 225 da Constituição Brasileira, é um dever, né, de todo cidadão cuidar do meio ambiente. Cuidar do lugar que ele vive, né? E não só do meio ambiente natureza, como meio ambiente urbano também, né? Das praças, dos lugares públicos. A gente não pode... é dever nosso não jogar lixo. E se tiver lixo, limpar. É nosso dever cuidar daquilo, sabe? E se a gente quer ter... A gente cobra muito direito, a gente vê hoje em dia nos movimentos políticos e tal, as pessoas cobrando direito e tal. Nossa, isso aqui é meu direito, eu tenho que ter isso, tal, tal, tal. Mas e os deveres, né? A gente, às vezes, não presta muita atenção nisso. E nesse momento, assim, de reflexão que eu tive, olhando pela janela do meu quarto... Vendo uma pipa ali e tal, me veio tudo isso, né? Porque a gente tá aqui, tá no meio da criação, e a gente transforma a criação. A gente transforma, a gente muda aquilo que o próprio Deus viu que era bom. E aí? O que eu posso pensar sobre isso? O que eu posso
tirar de conclusão sobre isso? O que Deus tem para me falar sobre isso? E o que nós mesmos, como homens, com as nossas leis, com as nossas organizações, colocamos nesse sentido? Sabe? E aí daí veio esse sentido, poxa, é um assunto muito interessante para se conversar. Realmente, tem muita coisa para se falar. E você falando aí, eu já pensei em algumas coisas aqui que eu não tinha pensado. Vou lançar depois, vocês vão ver se vocês concordam comigo. Mas eu acho que a gente podia começar então, já como o Henrique disse, começar do começo. Ou como diz a Bíblia, começar do princípio. Né? E falar um pouco sobre a criação, que eu acho que, querendo ou não, é um pressuposto muito legal para a gente tratar mais para frente da questão da relação homem com o meio ambiente, a gente ter bem nítido essas questões. Por exemplo, o Henrique comentou que Deus criou tudo e viu que era bom. A Bíblia até tem uma hora que fala que é muito bom. E é muito legal parar para pensar nisso, porque, poxa, Deus criou essas coisas, Deus criou a natureza do jeito que ela é, e ele viu que era bom. Quem sou eu para me posicionar de uma forma diferente? Quem sou eu para enxergar algo ruim na natureza, né? Porque a natureza, querendo ou não, a criação, né, como a Bíblia diz, ela reflete a imagem de Deus. Se ela consegue refletir de uma forma tão nítida que existe um Deus, por que eu vou alterá-la, né? É muito louco isso. Henrique, tem alguma coisa aí? Mano. Gente, eu reitero como eu reiterei no último episódio, isso daqui não é Covid, eu só não tô sentindo o sabor da comida já tem alguns dias. Mas, cara, é estranho ver, porque assim, por mais que, independente da sua fé, de dizer Adão e Eva realmente era do jeito que estava ali na Bíblia, ou de dizer não, ali Gênesis é mais uma coisa poética que Moisés utilizou para falar dos primórdios, independente disso, você vê que Adão e Eva eles estavam inseridos ali no meio do ambiente, desprovidos de qualquer coisa que reflita a modernidade de hoje. Eles não tinham roupa, eles não tinham casa. Adão nunca pegou numa tábua de madeira, Adão nunca pegou uma enxada até ser colocado para fora do paraíso. E algo que me chama bastante atenção é como eles não tinham necessidade a menor necessidade dessas coisas, eles não tinham. Porque é aquela coisa, Deus viu que era bom. E, poxa, o homem não vai fazer o quê? Já que o homem vai acrescentar ali? Já era bom, já, velho. O homem não tinha necessidade de construir. Eu acredito que, e isso é um pensamento meu, Adão e Eva não devia passar frio. Vocês acham que Adão e Eva passava frio? Acho que não, né? Porque, tipo... Então, porque eles eram dois peladão, É velho. verdade. Né? Já parou pra pensar? Era, tipo, tudo perfeito, né? Era perfeito, clima agradável, entendeu? Tipo, nossa, eles deviam deitar na grama ali, tipo, assistir as estrelas, Não pegar no pinicava. sono. Não pinigava. Pegava no sono, acordava do outro dia e vamos ali pegar uma mandioca da terra, não sei, pegar uma pêssego da árvore pra comer, sabe? Mas aí, a partir do momento que entra o pecado na história, aí você vê, né, que o homem precisava trabalhar, aí o próprio Senhor matou um animal para dar de couro para vestir eles. Quer dizer, aí sim eu imagino, né, que a partir daí Adão vai cortar umas arvorezinhas, montar umas casas. Então você percebe que assim, por mais que seja algo normal e não tenha uma palavra de Deus definida na Bíblia, me corrijam se eu estiver errado, né? Contra essas coisas, você percebe que a civilização ela é uma consequência do pecado, ela é uma consequência da separação que teve entre o homem e Deus. Então eu não vou nem citar a Torre de Babel, não vou nem citar os Paranauê que os caras quiseram fazer na época. Mas de antes, tá ligado? Tipo, como os descendentes de Caim iam... iam, sabe, se aglutinando longe dos outros filhos de Adão e Eva. E como... a necessidade foi aparecendo, né? E aí teve que quem se especializasse em mexer com cobre, com ferro, teve quem se especializasse em música. Quem lê o livro de Gênesis vai saber que quem é os patriarcas da música. A Bíblia diz, eu não vou lembrar agora,
mas tem o nome do primeiro, né? Criador de instrumentos de corda e tudo mais. Então, assim, isso na minha mente ela ressoa muito como porque não tinha essas coisas quando era só Adão e Eva, né? Então, alguma coisa tem aí. É mais ou menos essa linha de pensamento que eu queria agregar, né? Legal que essa Top. questão que você comentou, né, que a civilização, a necessidade de se civilizar veio do pecado, né? É interessante porque, por exemplo, se a gente parar para pensar e falar assim, poxa, mas eu gosto tanto hoje, né, da minha casa, da minha cama, do meu ar-condicionado, das coisas que tem hoje, mas se a gente parar para pensar, realmente, no Éden a questão era tudo perfeito, né? Então, se não houvesse o pecado, o que a gente acha bom hoje, talvez a gente estaria vivendo uma coisa muito mais grandiosa. Talvez não, com certeza a gente está vivendo de forma muito mais grandiosa. É que a gente nasce nessa questão de pecaminosa no mundo pecador, que a gente tem essa visão de tipo assim, poxa, o nosso mundo é bom. Mas não, né? Porque, se eu não me engano, tem uma parte na Bíblia que a natureza, ela sofre, né, por conta do pecado e aguardando a volta de Jesus. Tem uma parte, eu não estou muito louco, eu sei que tem uma parte disso, eu não fui atrás. Mas que ela anseia pela volta do Criador, ela sofre com dores salmo, de parto, né? não é? Um salmo, eu acho. Então, tipo, a natureza, por conta do pecado, ela se transformou. Então, talvez ela tenha deixado toda aquela glória que ela tinha, mas ela ainda continua tendo, assim, a sua glória. Porque, querendo ou não, quando você olha para um universo tão grande, e eu nem tô nem tocando na questão de, tipo, do universo mesmo, das galáxias, dos planetas, das estrelas, dos corpos celestes, mas você olhando para a Terra, já é um universo tão grande de tantas coisas, tipo, desde a vida microscópica, dos insetos, da própria natureza, a questão de uma árvore, né? Como a árvore se sustenta, ela faz a fotossíntese, ela busca os minerais do solo, né? Comparando de uma forma bem pífia, é uma fábrica, o corpo humano é uma máquina. Olhar para tudo isso e não, pelo menos não cogitar a ideia de um design superior, né? É algo muito louco, porque, tipo assim, poxa, veio do nada, essas coisas surgiram do nada, tudo isso indica que existe sim algo maior, e esse algo maior a gente sabe, é Deus. Então, é muito, muito louco essa questão de, tipo, olhando pro próximo, eu consigo enxergar algo tão maravilhoso, né? Uma criação tão formosa, que eu consigo enxergar a Deus. Mas eu não posso adorar a criação, eu tenho que adorar o Criador. Eu até estava comentando com o Henrique antes de vir para cá, né? Que isso está lá em Romanos, né? A gente já comentou num Dá o Papo anterior, que as pessoas são indesculpáveis porque a natureza, ela mostra quem é Deus. E isso é muito louco, porque as pessoas, né, isso lá atrás, né, muito tempo atrás, o ser humano, ele olhava para as coisas que aconteciam na natureza, as coisas que aconteciam na criação, eles entendiam que aquilo vinha de algo maior, mas eles não conseguiam fazer esse link com o Deus Criador. E eles tinham a necessidade de criar outros deuses para explicar os fenômenos naturais. Então chovia, caía um relâmpago, poxa, foi Thor. Ou, nossa, deu aqui, o Nilo subiu e fertilizou toda essa área aqui. Então é Osíris. Osíris, né? Um deus. E é essa questão muito louca, porque a Bíblia fala que Deus criou a gente, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós temos algumas características divinas e a gente cria os deuses, né? Que a gente vê na natureza e cria os deuses, e esses deuses são feitos à nossa imagem e semelhança. E aí tá muito louco, porque a gente para ver nas mitologias, nas religiões, e esses deuses criados por nós são tão falhos quanto. E aí a gente olha pra gente, e por mais que a gente reconheça a gente como sendo mal, eu falei tanta gente agora, né? Então, mesmo nós olhando para dentro de nós, entendendo que nós somos maus e pecadores, a gente consegue enxergar coisas boas. Porque tem muita gente por aí que não dá a mínima para quem é Jesus Cristo, mas que tem boas ações que você olha e você chora, tipo, nossa, como essa pessoa fez isso. E é porque essa pessoa tem um pouco da identidade de Deus dentro dela, tem uma linha moral que Deus colocou dentro dela. Uhum. Isso é muito louco. Sim. Pra fazer um adendo aqui no que você comentou, Igor, na cultura popular aí, quem conhece, né, tem até um vídeo viral, essa parte em específico. Quem assistiu Big Bang Theory aí, ou Young Sheldon,
né? Tem um vídeo viral dele, que é ele conversando com a mãe dele. Se eu não me engano, a mãe dele tá passando por um momento de crise, né, da identidade dela, porque ela é cristã, acredita em Deus e tal, mas ela tá... eu não sei ao certo porque eu não assisti. Eu conheço só essa parte do vídeo que é viral, mas eu imagino que ela tenha passado, né, por uma grande decepção e começou a se questionar. Será que Deus existe mesmo? Será que isso é real? E o jovem Sheldon, né, que ele deve ter, sei lá, uns 9, 8 anos nessa série, ele começa a perguntar pra ela, questionar ela sobre a natureza. E ele fala, você sabia que se a gravidade fosse literalmente um pouquinho mais forte, a vida na Terra seria impossível? E você sabia que se por um acaso, não sei o que, fosse um pouquinho diferente do que fosse, nós não conseguiríamos viver no planeta porque as coisas iam ser muito difíceis e as árvores não iam conseguir quebrar, simplesmente a força que elas têm é exatamente precisa para poder quebrar a casquinha da semente e tal, e você a árvore crescendo, não sei o que, papapá. Ele começa a falar sobre isso e falar sobre a exatidão e a perfeição que a natureza tem, porque se uma coisa nessa matemática toda fosse ligeiramente diferente, todas as outras não poderiam existir da forma que elas existem. E ele chega na conclusão do pensamento dele da seguinte forma: você acha que tudo isso é fruto de um acaso? E a mãe dele começa e questiona ele de volta, né? E fala assim, mas se você não acredita, por que você tá me questionando dessa forma para me fazer acreditar, continuar acreditando? Daí ele responde, porque é simplesmente irracional. Não é lógico você olhar para a criação, e isso tem muitos cientistas famosos que se consideram ateus, e dizem isso e concordam com isso, porque é irracional, é ilógico. A partir do momento que você chega a um ponto de observar, né, a ciência da vida, você não considerar algo superior, maior, que seja inexplicável, que dê origem a tudo. Porque as pessoas consideram lá, Big Bang e tal. E da onde surgiu toda essa energia? Uhum. Então, mesmo que seja simplesmente o Big Bang, essa foi uma força que estava lá. Uma força superior a tudo que foi natural, que já estava lá. E ela não foi criada por algo, ela não foi resultado de nenhuma reação química, de nenhum processo físico. Ela não foi, ela simplesmente existia. Ela estava lá no princípio. É irracional você considerar que não existe uma força superior. Tudo bem que as pessoas acreditam. Não foi Deus. Não foi aquele cara, aquela imagem de criador tal. Não foi isso. Mas tem alguma coisa, né? Mas tem alguma coisa. Se o cara não consegue reconhecer isso, ele está indo contra os próprios princípios da ciência. De explicar algo. Porque, assim, a ciência é o quê? O estudo da vida. O estudo daquilo que... de tudo. A ciência é estudar alguma coisa. A ciência política é estudar política. Então, quando você vai na ciência da vida, na biologia, não tem como você não considerar algo superior a tudo aquilo que nós encontramos lógica. Superior à biologia, superior à física, superior à química. Existe algo. É irracional você pensar que não exista algo. Que as coisas simplesmente foram acontecendo por um acaso. Que por um acaso, dentre esses milhares de planetas que a gente tem, que a gente olha, no universo observável, a gente encontra 3, 4, 5 planetas parecidos com o nosso, que possam suportar a vida. Que pode ou não, né? Que pode ou não ainda. Porque, assim, a gente observa o passado. É tão longe, é tão anos-luz longe da gente que a gente tá vendo aquele planeta no passado. Pode ser que hoje aquele planeta virou uma Marte, sabe? Um mundo de terra, um desertão. Com 3, 4 fios d'água correndo no subsolo. Engraçado você falar, porque quando eu tava longe da igreja, né? Que eu tinha me desviado, né? Oh, Senhor, misericórdia. Eu era muito adepto dessa questão. Eu acredito, na verdade, que foi olhar pro Big Bang que acabou me trazendo mais perto do cristianismo, porque é essa a história, cara. Você pode olhar tanto para o micro quanto para o macro da biologia. Você pode olhar para os biossistemas do mundo, ver a perfeição como eles se comunicam, né? Que tem muita gente que não sabe disso. Mas a árvore ela não é exatamente um ser irracional. Ela pode não pensar 1 mais 1 é 2, mas ela é inteligente, ela se comunica com outras árvores e tudo mais.
e depois você olhasse para a parte micro, ver cada célula dentro de você se comunicar. Isso é o que você falou. É uma exatidão, é uma complexibilidade, é um... Não sei nem se eu falei complexibilidade ou complexidade? Complexidade, né? Perdão aí pelo erro de português. Mas é assim, é tão magnífico a forma como isso se conduz, que aí quando você vai olhar, poxa, como é que isso aconteceu? Você olha lá para o Big Bang, você tem duas escolhas. É isso, não tem mais nenhuma opção. Você pode olhar para o Big Bang, para um estralar de dedos, pum, explodiu, veio o universo. E você pode pensar, haja luz, ou você pode pensar, legal, foi um acaso, né? Então, a maioria dos cientistas, que às vezes eles são ateus, e isso é a minha opinião, isso é a minha visão, porque assim, reitero, foi o que aconteceu comigo, é uma decisão de submissão, na verdade. Porque se haja luz, significa que há uma pessoa, há um ser que é maior, algo mais evoluído que permitiu que tudo isso acontecesse, logo aquilo ali foi obra de uma vontade. E se ele é superior, cabe a nós decidir se vamos nos submeter ou não. Entende? Então, essa é muito da pegada, cara. Eu tive que escolher. Poxa, se eu for dizer que é ao acaso, eu vou estar mentindo. É impossível isso daqui ser o acaso. Porque hoje não há o acaso na biologia e na física e nem nada. O acaso é quase nulo, sabe? A possibilidade de um acaso. Se for estudar, não sei se é ciência do acaso, mas tem muita galera aí de física quântica, de biologia, de química, que estuda a probabilidade do acaso no meio ambiente. E é quase nulo. É quase nulo as coisas acontecerem só porque acontecem. Porque, novamente, é tudo muito contadinho, é tudo muito perfeito, é tudo muito, sabe, cada qual no seu cantinho. Então, mas se você diz para si mesmo, poxa, aconteceu porque alguém fez com que acontecesse, algo maior fez com que acontecesse, é a mesma coisa que você virar para você e dizer, há uma vontade de alguém para mim. Há uma vontade de algo para mim. Porque se a obra por si só não é acaso, que vai se dizer sobre você? Se você também não é acaso. Então, né, tipo, é tudo muito ligado essas coisas. E só fazendo um comentário rapidinho também, eu lembrei de você falando, lembrei de um salmo muito da hora, não vou lembrar onde exatamente diz e como diz, mas é um salmista que fala a respeito da chuva, que o Senhor Deus é que nos abençoa com a chuva para que não morremos, alguma coisa assim. E aí quando eu fui olhar esse versículo, esse salmo, se você souber, põe no comentário aí exatamente como é que é esse salmo, porque a chuva como ela sai do céu é diferente de como a gente recebe na terra, não sei se vocês estão ligados. A gota da água, ela é enorme, ela é gigantesca. Se ela caísse na terra da forma que ela sai da nuvem, ela quebrava a gente, esmagava a gente o peso da água. Mas, assim, a resistência que ela tem com o vento, de lá de cima até aqui embaixo, diminui ela, assim, tamanho da mesa de som que tem aqui, até uma gotícula de água, que é inofensiva pra gente. Então, você vê, tem o cuidado da criação até nisso, pra gente não ser esmagado por uma gota de água da forma que ela sai da nuvem. Mano, é muita loucura. É por isso que a galera fala, mano, pra você ser cristão, você tem que ter algum quê de louco, porque... não dá, mano, pra você dizer que é por isso, sabe? A criação é por si só. É um acaso. É um acaso, não dá. Eu, quando eu era criança, eu ficava olhando pras nuvens, já que você tocou no assunto, e eu ficava imaginando, tipo assim, olhando pra cima, falando assim, meu, aquilo é água? Tipo, como? Parece algodão, mano. Como é que o bagulho é água? Exatamente. É muito louco mesmo, cara. E aproveitando aí, quando o Henrique comentou da gente papear sobre a questão do meio ambiente, eu tinha ouvido, na verdade, antes, um trecho, eu não tinha ouvido inteiro, mas de um podcast que agora não vou lembrar se é Rafael Mastral, eu sei que o sobrenome é Mastral, ele participou. Não, Flow. É um podcast vinculado ao Flow, eu só não lembro qual. Eu mandei pra vocês. Aham. Que me atraiu porque apareceu lá um corte, tá falando, ex-satanista fala sobre sei lá o quê. Eu falei, caraca, mano, isso aqui deve ser brabo. E aí eu fui entrar lá no bagulho esperando
fui entrar pra ver o podcast inteiro, esperando um bagulho muito sinistro, e o cara, mano... O Padre Quemedo. tá ligado, Filho do cara? demônio. E, na verdade, não, eu vi um irmão em Cristo falando de Jesus pro cara, mano, e foi muito louco. E aí ele tava comentando justamente sobre essa questão de natureza, ele comentou do Φ, que é tipo Pi, só que é Φ, que é aquela proporção áurea. E falando assim que existe no mundo essa proporção, que é um número lá, que eu acho que é a corrente Fibonacci, que um cara descobriu, que é um bagulho de simetria que é possível encontrar em tudo. Aí eu falei, eita, será que isso é verdade? Eu fui pesquisar. Aí eu achei sites dizendo que sim, achei sites dizendo que não. Que tipo assim, existe sim na natureza essa questão, né? Que se você pesquisar aí PHI, você vai achar. Então dá uma pesquisada. Eu não vou afirmar com certeza. Mas os caras dizendo que, tipo assim, na natureza, tipo, na concha de um determinado... Vixe, agora eu não vou lembrar. Cetáceo? Eu acho que... Crustáceo. Crustáceo? Não sei. Cetáceo eu sei que eu acho que é um período dos dinossauros. Sei lá. Mas não me lembro. Na concha de Que falta determinado faz um bicho lá... professor de história né? com a gente aqui. De determinado bicho tem essa corrente que tem... Essa corrente não, tem essa proporção que tem na árvore, que tem no corpo humano, que é assim, assim, assado, sabe? E eu achei essa ideia muito legal, porque exatamente seria como se fosse a assinatura de Deus, né? Não estou dizendo que existe, porque eu achei sites divergentes, né? Pesquisas divergentes. Mas só pelo fato de alguém ter encontrado um número que ele é perfeito, assim, que é esse Phi, que ele é totalmente... Ele é até utilizado nas questões de marketing, de quem trabalha com essa imagem, para deixar uma imagem mais agradável, né? De se enxergar. Então, só pelo fato de existir algo assim, que é, entre aspas, perfeito, já é algo muito louco. E seguindo aqui no nosso papo, né? Acho que a gente já falou bastante para deixar bem claro que a criação é algo grandioso, que a criação é algo a ser respeitado, que a criação é algo... irracional praticamente, e aí fica a questão, e como a gente vai se comportar diante disso? E aí fica uma grande questão, né? Como você, como cristão, vai se comportar diante disso? Diga aí. Exatamente. Diga lá, Tino. Dá o papo aí. Vou dar o papo. Antes de eu entrar no meu raciocínio, eu queria fazer só uma curiosidade, né? Não foi combinado, mas nós estamos gravando esse podcast no dia 21 de abril. E no dia 19, é isso mesmo, dia 19 de abril é o dia do índio. Dia do índio. E é uma coincidência, assim, que é Deus. A gente já falou um monte aqui sobre o acaso, sobre tal coisa, e assim, eu nem tinha parado pra pensar nisso em momento nenhum quando eu sugeri pra gente conversar sobre esse assunto no papo. E coincidiu. Na semana do Dia do Índio a gente falar sobre o meio ambiente, né? E assim como o Igor tinha falado antes, né, sobre a visão deles, eu vou começar a entrar nisso agora, né? Dar o papo aqui pra vocês, porque existe, né, essa dualidade, eu vou usar essa palavra, no nosso ser, que nos joga ou para aquilo, poxa, eu vejo que tudo isso é bom, vejo que as árvores me dão sombra, me dão proteção da chuva, do sol, do frio, do calor, então eu vou manter elas lá. Eu vou manter elas da forma que elas são, porque elas nasceram assim, elas cresceram assim, e assim elas me protegem da forma delas, da forma natural delas. Ou eu vou derrubar essas árvores e moldá-las de uma forma mais cômoda para mim, para que eu encontre a proteção que eu quero, o nível de proteção que eu quero. Certo? Porque a gente olha assim, os índios, até todo esse pessoal, eles têm toda a nossa civilização, de qualquer nível, né? A gente está mais próximo aqui dos povos originários, né? E do que outros países, né? Por exemplo, na Europa ou no norte do continente. Mas a gente tá mais próximo dessas pessoas e a gente vê. Elas ainda assim, por mais agregadas que elas sejam com o natural das coisas, elas ainda assim fazem certo tipo de modificações. Elas pegam os restos das coisas, elas limpam, entre aspas, uma área, né, para fazerem as ocas, né, tudo feito de palha, tal. Nada daquilo ali foi
extraído da natureza. Tava lá jogado no chão, eles fizeram um certo tipo de tratamento naquilo para não apodrecer, e claro que vai continuar apodrecendo, por isso eles fazem as reformas, né? Mas eles fazem ocas, né, que são casinhas de palha. Eles não derrubaram nenhuma árvore para fazer aquilo. E muito provavelmente eles já escolheram um lugar para se estabelecer que já era um campo, que já era mais aberto e um pouco mais plano para poder fazer as casas deles, né? Então, existe essa dualidade no nosso ser, em todas as nossas escolhas, entre você olhar alguma coisa que é natural, alguma coisa que já tem, poxa, em tudo. Eu olho para uma televisão, um aparelho já feito por uma outra pessoa. Eu acho que o design podia ser de tal forma. Eu vou mudar, tal, não sei o que, porque assim pode ser que haja uma melhora, ou não. Tá, isso é bom. Gostei, a televisão é bonita, tal, e vou manter ela assim. A gente encontra isso em muitas coisas na nossa vida, no nosso ser, não só relacionado à natureza, que a gente tem aí as nossas visões, né? Como para as coisas que nós mesmos fazemos, né? Nós mesmos criamos. Existe essa coisa do modificar, do transformar algo e do manter algo como é. Sabe? A gente vê isso em tudo, em todas as questões da nossa vida. Numa casa, a gente olha pra nossa sala. Enjoei da minha sala, vou mudar meu sofá de lugar com a TV. É a necessidade de melhorar, né? De melhorar. E aí entra uma subcategoria nessa transformação, nessa mudança, que é a exploração e a transformação em si. Correto? Porque se a gente estuda sobre a natureza, existe uma lei lá do cara que eu não vou lembrar o nome agora, que fala que na natureza nada se cria, tudo se transforma. A energia, ela não aumenta. Toda energia que vem do sol, a gente pega e transforma. A gente não transforma 1 em 2. A gente soma 1 com 1 para dar 2. A gente não cria algo que não existe. A gente só transforma. Tudo na nossa vida e na natureza, nas reações químicas, é isso. Transformação. Não existe nada criação. Então isso já vem da minha cabeça, porque o cara que criou, na minha crença, eu acredito que Deus criou tudo, ele é o único cara que consegue, criar alguma coisa. Porque até no Sol, que já foi criado, toda a energia que sai dele é por causa das reações químicas que estão acontecendo desde a superfície até o núcleo dele. Que são diversas camadas de temperatura e hélio, não sei o que. Tudo, até no Sol, que é a nossa fonte de energia, está se transformando e não se criando. Então isso daí já vem de uma coisa que, poxa, como que eu vou me comportar na transformação da natureza? Eu vou criar minha casa, a gente tem a civilização e tal, isso é bom. Isso é bom. Existe um certo nível de ação que a gente pode ter na natureza para ajudar. Naturalmente, espécies vão ser extintas e outras espécies vão ser criadas. Até hoje a gente descobre espécies novas. No quintal de casa, é porque a gente não para perceber isso, mas no quintal de casa, como acontece muitas vezes com um biólogo que tem esse feeling, ele olha para aquele inseto e fala assim, caraca, ele tem uma manchinha aqui que não é normal. Aí ele vai lá, cataloga e descobre que ele é uma nova espécie. Não necessariamente nova, que ela surgiu do nada, mas que nunca foi vista antes, nunca foi percebida antes. E de repente, né, a gente começa a observar que a própria natureza, ela se molda às coisas que a gente faz. A gente vai na praça, no centro aqui de Presidente Prudente, e, cara, a gente vê que aquilo ali é uma criação, um ninho de pombo. Aquilo ali virou um lugar mais que perfeito para eles se reproduzirem. Quase certeza que ali os pombos são criados, né? Transformados. Que tem algum lugar ali que spawna pombo. Isso, porque tanto pombo que tem. Cara, você vai lá e observa e vê que aquele ambiente ali, ele é mais que perfeito do que aquele natural para eles se manterem. Então acontece uma superpopulação. Algo extra, porque ali é onde tem o maior movimento de pessoas na nossa cidade, então é onde tem o maior movimento de quê? De jogar as coisas no chão. As pessoas estão comendo, caem as migalhas do pão que ela está comendo, porque ela está com pressa saindo do serviço para a padaria. Pá, ela já sai comendo pão para não perder tempo e vai caindo aquelas migalhinhas, então as pombas aproveitam aquilo. São bichos extremamente inteligentes. Apesar de tudo, eles tiveram esse feeling de falar assim, poxa, eu vou me adaptar e conviver com esse povo, em vez de simplesmente fugir e me esconder nas florestas, né? Que igual algumas coisas fazem, né? E eles tiveram essa inteligência, assim como os próprios os corvos. É corvo, né? Ou é corvos?
Corvos. Eu acho que é Acho que é com acento. Corvo. Corvos, né? É plural metafônico. Quem assistiu Isso, Melhores isso. do Mundo tá ligado o que é. Quando a gente observa isso, né, na natureza, lá nos Estados Unidos, que é muito comum esse pássaro lá, né? Aqui também tem algumas espécies, mas é mais comum lá, porque eles plantam muito milho lá. Todo mundo já conhece, assistiu um filme do estadunidense, né? E Já se vi alguns passa o espantalho. interior, tem uma plantação de milho com espantalho. E É. tem um corvo zoando da nossa cara, falou assim, cara, isso aqui eu sei que não é um ser humano. Ele tá lá pousando em cima do Espantalho. espantalho e tá bicando o espantalho lá, tá ligado? Ele não. Delay. Antigamente, nos princípios, você colocar uma figura que relembrasse um ser humano, os animais tinham medo. Mas eles começam ao longo dos anos Eles a se se adaptar, a se transformar e começar a entender que aquilo ali nem sempre vai ser um sinal de perigo. Nem sempre vai ser uma coisa ruim. Dá um exemplo das nossas casas aí. Não, eu vou dar o exemplo da minha casa. Eu deixo lá os potinhos de ração das minhas cachorras e vi os passarinhos comer a ração delas. Em casa acontece. Eles também. sabem que a gente tá lá dentro, eles sabem que os cachorros estão lá dentro, eles sabem que eu represento perigo, que o cachorro representa perigo, mas eles sabem a hora que os cachorros estão dormindo e que eu tô dentro do quarto. Ou que eu tô trabalhando. Acharia um fiado da mãe Ele esse. percebe isso. E na minha piscina, ele sabe o horário que não tem ninguém lá pra ele tomar banho lá. Nossa. Cara, é sinistro. Esse bagulho dos animais se adaptarem a nós, eu vi isso muito quando eu pegava o busão pra ir pra faculdade de manhã. Que eu pegava, saía da minha casa, descia até a avenida pra pegar um ônibus. E bem em frente do ponto de ônibus tinha tipo uma mercearia, né? Tipo uma mercearia pequenininha. Cara, impressionante. Todo dia, no mesmo horário. Eu sempre chegava lá no mesmo horário. Eu olhava pra cima, nos fios elétricos ali, cara, tinha um punhado, mano. Tinha muito pombo, pardal, tudo que você pensar de pássaro tinha. Tudo parado ali, tá ligado? E aí eu ficava, tipo assim, curioso, né? A primeira vez que eu olhei, eu falei assim, ué, mano, nossa, por que tem tanto bicho aqui esse horário? Aí chegava um senhorzinho caminhando pela calçada, abria ali a porta da mercearia, né? Aquelas portas que sobe, tipo de calçadão. Entrava e saía assim com um pote jogando umas sementes lá, sei lá, um milho, sei lá o que ele jogava. E aí descia aquele mundaréu de pássaro, mano. Sério, a calçada ficava cheia de pássaro, comendo os bagulho. Tá cada um dos passarinhos. Cara, né? eles aprenderam o horário que o senhor chegava pra dar de comida pra eles. E aí você para e pensa, pô, se os animais se adaptaram a nós, por que nós não podemos nos adaptar aos animais e às demais coisas da natureza, né? Por que a gente tem que praticamente sermos predadores do que é natural? Porque tem muita gente aí que visando, né, as empresas visando o lucro, né, visando o sobrelucro, os caras vai e desmata e fica por isso, né? Eu acho que essa é a linha tênue, né, uma linha entre a exploração consciente e uma exploração que chega a ser predatória. Mas isso a gente conversa um pouco mais pra frente. Você tinha mais alguma coisa pra falar, Henrique? Não, É que eu fiquei com medo de mais ter te pra frente eu interrompido. tenho. Ah. Não, mais pra frente eu tenho. Eu tô caçando o versículo aqui também, mas eu acho que Você eu tá passo pra caçando? frente. Você tá pensando no versículo? Não, É. então já que a gente tocou nesse assunto, né? Qual será que é essa linha tênue, né? Porque Deus criou as coisas para nós utilizarmos. Ele falou para Adão, ó, você fica à vontade. Mas, por exemplo, exatamente essa questão, né? De ser consciente. Deus deu as coisas pra gente usar, pra gente aproveitar. Mas não na nossa... Não tá No bel prazer, uma livre né? disposição para você. Tem que ser consciente. Então, por exemplo, se eu não me engano, a Faber-Castell, para cada árvore que eles tiram, eles plantam uma ou duas, sei lá. E isso é legal, isso é interessante. Mas a partir do momento que você passa a predar a natureza, você está destruindo aquilo que Deus colocou para a sua disposição. E automaticamente você está privando não só as pessoas dessa época dos benefícios que aquele local poderia trazer, como você está diminuindo nossa, fugiu a palavra. É tipo insumo. Nossa, fugiu, mano. Fugiu? Pior que eu usei essa palavra hoje de manhã. Enfim, a matéria-prima. Matéria-prima. Tá acabando com a matéria-prima. Não era bem essa, mas fica essa. A matéria-prima das gerações futuras. E essa é uma consciência que a gente tem que ter. Porque
querendo ou não, o que a gente faz hoje vai influenciar em muito, não só hoje, mas vai influenciar muito mais daqui 50 anos, daqui 100 anos. Né? Se Jesus não tiver voltado ainda, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão estar passando por situações que eles não precisavam passar se a gente botasse a mão na consciência. Uhum. Versículozinho aqui, ó. É que, na minha opinião, é aqui que reside o BO. Né? Porque lá em Gênesis 1, né, versículo 26, quando Deus está fazendo o homem, né, vai explicar bem a situação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Pá. Esse domínio, porque assim, nas gerações antigas, tinha muito esse papo de que não, tá certo, é a gente que é bíblico, nós tem que ter domínio, nós tem que mandar no negócio, né? E até hoje eu acho que tem muita gente por aí. A gente estava até conversando antes do podcast, né, a respeito dos fazendeiros, né? Porque vira e mexe aparece, mano, no jornal os fazendeiros brigando contra o governo para tirar a proteção ecológica de alguma área ali para eles fazerem em campo para o gado. Falando que... Ou pra plantação, né? Se eu for conversar com uns mano desse daí, uns mano agricultor desse daí, e falar, velho, você acha que a luz da Bíblia tá certo isso daí? Certamente que eles vão puxar um versículo desse. Não, mas Deus mandou o homem ter domínio. Nós temos que ter domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo. Eu falei, tá certo, parça, mas é domínio, não é tirania sobre a terra. Então, assim, que o homem, ele se engana muito, velho. Eu acho que nem acho, é certeza. Você dá um pouquinho de poder, um pouquinho de controle pro maluco, ele já vai esgarrar, ele já vai chutar o balde, entendeu? A gente não sabe lidar, velho, com as nossas responsabilidades. É aquele bagulho. O Senhor, ele fez toda a criação, ele nos deu domínio pra gente ser mordomo, velho. Nós é mordomo da criação. Nós tem que administrar. Esse é o domínio do negócio, é administrar. Então é o bagulho que você falou da Faber-Castell. Tirou uma árvore, planta outra, entendeu? Porque senão vai chegar os nossos netos, eles não vai escalar mais árvore, vai escalar poste, sei lá, vai trepar no quê? Nas fachadas das lojas aí, não tem mais. O famoso parkour. Então, fazer parkour. Então, tem que ter esse feeling, É interessante observar, né, nesse ponto, né? Porque é nítido, né? Nos últimos anos, como a gente tem visto que o movimento ecológico tem surgido, né? E isso não é à toa. Isso é consequência de milhares e milhares de anos que a gente tem feito a exploração predatória da natureza, né? Não é simplesmente porque agora nós transcendemos como seres humanos e resolvemos nos mover rumo à sustentabilidade. Uhum. Hoje não é mais uma escolha, é uma necessidade que a gente tem como sociedade Isso aí. ser sustentável. Antigamente era uma escolha e os nossos antepassados escolheram fazer da forma predatória. Eles escolheram derrubar tudo sem pensar nas consequências, sem pensar do que dali 500, 1000 anos podia acontecer, porque quando a gente olha, né, para o passado, a gente olha para como as coisas aconteciam, né, para como eram documentado, né, a natureza, os próprios animais. A gente nasceu e viu diversas espécies serem extintas por causa da nossa ganância, da nossa postura em relação à natureza. E hoje a gente não tem mais escolha. Hoje a gente vê, a gente sente na pele, a gente sente nos ossos, a gente sente na saúde, a gente sente na economia, a gente sente na política que ser sustentável é necessário. Não é mais uma escolha. A gente vai morrer se a gente não fizer isso. Sabe? A gente observa as notícias, né, os estudiosos, as grandes empresas, né, e organizações que estudam os fenômenos da natureza e do nosso universo. Eles falam, poxa, a gente está entrando agora, né, numa época, numa fase do nosso planeta de aquecimento. E a gente estava já aquecendo naturalmente, desde a era do gelo, né?
Aconteceu, tal, transformou, porque é isso, a Terra, ela é isso. Ela vai se modificando, vai se moldando de acordo com aquilo que está acontecendo no planeta, né? E esse aquecimento que a gente estava passando, a gente acelerou muito o processo. Os cientistas não sabem calcular quantos anos para frente a gente acelerou. Mas a gente já pode ver, normal, falando todos os anos a gente fala que as geleiras da Antártica diminuem, que os níveis de água aumentam e que daqui a tantos anos, se continuar da forma que tá, sei lá, uma cidade como Nova York vai estar submersa. Não necessariamente até os seus prédios, sabe, até o topo. Mas muitas cidades já estão sofrendo isso com altas. Aqui no próprio Brasil a gente vê essas modificações de natureza. Graças a Deus, Deus nos abençoou, nós brasileiros, aqui com uma terra que não é suscetível a desastres naturais, como é, por exemplo, o Japão com tsunamis e terremotos, sabe? Ou os Estados Unidos com seus furacões. A gente vê que a gente é uma terra abençoada que não sofre muito disso. E ultimamente a gente tem sofrido. A gente tem sofrido com alguns tufões, alguns lugares, alguns acontecimentos localizados, né? Enchente. Cara, isso não era pra acontecer aqui. Por que tá acontecendo? Por causa da nossa postura em relação a isso. Sabe? E às vezes a gente observa, busca tanto falar sobre certos problemas e algo tão importante que nos mantém, que nos sustém, até por questões econômicas, né? Falamos aqui sobre os fazendeiros, que é algo que representa uma parte massiva da nosso sustento econômico, né? A base do nosso país é a agricultura, a pecuária, e a gente não mantém um tratamento econômico e ecológico, né, porque as duas coisas estão totalmente ligadas, sustentável, que hoje a gente está sofrendo as consequências. Hoje a gente vê que tudo isso tem mudado, e não só para eles, né, lá para os agricultores, que hoje em dia eles precisam fazer isso, porque senão eles vão gastar muito mais do que eles vão produzir, eles precisam ser ecológicos por questão monetária hoje em dia. Na cidade também é assim. Aqui, nós que vivemos aqui, outro dia eu estava vendo um post, né, político de um agricultor pequeno, falando que se as cidades, né, grandes fossem submetidas às mesmas leis dos agricultores pequenos, olha como seria a marginal do Rio Tietê. Aí era uma ilustração mostrando como seria a marginal do Rio Tietê. E, cara, eu particularmente, porque eu gosto de verde, eu achei lindo. Tipo, a marginal do Rio Tietê correndo assim, tal, as coisas passando, sabe? E aquilo era uma simbiose, eu vou usar essa palavra, tão linda, cara. Porque você via assim, tinha prédio, tinha prédio, tinha rua, tinha marginal, tinha tudo passando. E no meio disso tudo tinha árvore. E hoje em dia a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Por que a gente não faz? Sabe, por que a gente não adapta e fala assim, poxa, o cara tá lá, mas aqui também tem que ter isso. Vamos trabalhar, vamos usar os nossos recursos, vamos usar tudo que a gente tira de imposto do povo, né, pra militar. Não vamos entrar tanto em política, mas... mas eu vou entrar. Eita, agora vai. Se preparem. Por que a gente não podia usar esses recursos, né? Claro, a gente tem um monte de problema na nossa sociedade pra usar recursos, pra enganar, mas por que não naquilo que nos garante a vida? Sabe, por que não começar no básico? Porque, cara... tem mostrado tudo. As pessoas são, às vezes, até um pouco extremas demais, né? Tanto para um lado quanto para o outro de proteção ambiental. Mas a gente tem que encontrar o equilíbrio, a balança, porque o problema não é pra gente. Provavelmente nós aqui, se Jesus não voltar antes, provavelmente a gente não vai ver o mundo acabar da forma que os cientistas estão prevendo, né? A gente não vai ver os rios subirem e o pessoal que mora nas beiras das praias, né, precisar se retirar de lá, porque o mar naturalmente já vai estar alcançando a casa dessas pessoas, alcançando o lar dessas pessoas. A gente não vai viver para isso. Entre aspas, muita gente pensa que assim, o problema não é nosso. Mas e os nossos descendentes? Eu, como cristão, respondendo a pergunta que o Igor fez no começo, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu amo ao próximo que nem chegou ainda. Eu amo ao próximo que vai vir. E eu amo ao que vai vir depois dele. Então eu tenho que cuidar das coisas naturais e até das próprias coisas que eu fiz, como a gente aqui em igreja já fez, né? A revitalização de praças, por exemplo. A gente tem que cuidar. Não é só da natureza, não é só da árvore, do que a gente faz também. A gente tem que manter limpo, a gente tem que manter agradável. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, por que eu não deixo um negócio bonitinho, limpinho pra ele? Por que eu não deixo a floresta bem cuidada pra ele ter um ar sem poluição pra respirar? Daria pra dizer até, né, isso fazendo um comparativo, a Bíblia ensina
que o marido ele precisa amar a esposa como ele ama cuidar da esposa como ele cuida do próprio corpo, né? Porque daria para fazer um comparativo de cuidar do meio ambiente, de amar o próximo. Vamos montar isso melhor. Amar o meio ambiente assim como você ama o próximo. Isso, entendeu? Porque é a mesma coisa. Você cuidar da sua esposa é você cuidar de si mesmo, né? Cuidar do meio ambiente é cuidar do próximo e vice-versa, né? Uhum. Então, mano, hoje eu vou chutar o balde agora, velho. Nossa, pega. Hoje eu vou Segura, estourar a cara, boca do segura, balão. Vamos lá. Não, porque, velho, isso é. Porque enfurece. Só de você pensar, enfurece. O estado político que a gente se encontra e não é de hoje. É histórico E brasileiro. não é né? só do Brasil também, né? Então, é mundial. Tudo bem que a palavra diz que a palavra diz, velho, que a palavra diz, a gente não pode esperar melhorar. A gente tem que esperar piorar. Mas. A gente tem que fazer o nosso. A gente tem que lutar contra, querendo ou não. E, velho, década de 80, 90 tava aí, a gente tava matando animal pra fazer bolsa, gente. Tava, né, tirando É tão pele de próximo, né? Hoje em Não dia é? a gente já não faz mais isso e é tão condenável, mas muita gente que vive hoje em dia achava isso normal. Pois é. Uhum. Era natural para as pessoas. E nem que tenha acabado, né? Mas ficou pra um mercado negro da vida. né? Isso, exatamente. Velho, não dá. Por que isso acabou? Por que isso parou, digamos assim, entre aspas? Porque, velho, a galera se levantou, a galera pôs a boca no microfone, no trombone e gritou, não, isso daqui a gente não admite, né? Uhum. E aí a gente traz essas situações pro nosso dia a dia sabe, pra política do Brasil. Mano, a nossa política ela é muito egoísta. A política, o governo, ele sempre vai ser egoísta, ele sempre vai ser, sabe, com o olho no umbigo, no próprio umbigo. E se a gente não faz, se a gente não briga, se a gente não, sabe, não agita um pouco as coisas, não muda, velho. Estamos Exatamente. falando aí de que a gente tem o pulmão do mundo, a Amazônia ali, tá sendo desmatado, sabe? Tá falando do Rio Tietê. O que será que não mudam o Tietê? Não tem interesse. Qual que é o ganho que os caras vão ter com isso? Ninguém tem interesse. Sim. Agora, em plena época de pandemia, 2020, A gente tá em 2021 também. 2021. Não, 2020, Ah, tá. perdão. Ah, Tô remontando pra trás. Ah, Em plena época de pandemia, 2020 ali, pra se reeleger, acabou o lockdown. Vê que bonito. uhum. Vamos voltar. Então vamos dar um pausa aí no lockdown. Né? Quem que a gente votou? Nem lembro. Foi pra governador? Nem lembro quem foi. Foi prefeito, né? Por aí. Prefeito, né? Deu 2020 foi pausa. Pra votar. Não, pausa no Prefeito. lockdown. A gente ficou o quê? 1-2 semanas sem lockdown, né? Os leitos continuavam cheios, o pau continuava comendo ali, mas deu uma pausa pra todo mundo ali, né? Tipo, falou, não, o prefeito diminuiu o lockdown, não sei o que, do que do cá. Votou tudo de novo. Sim. Terminou a votação, votou o lockdown tudo de novo. Então, assim, aí você olha a situação comercial da cidade, aí você olha a questão dos hospitais, aí você olha a região, a bagunça que tá da saúde na região, e cadê o mesmo envolvimento? Cadê o mesmo interesse? O mesmo empenho, né? O mesmo empenho. É. Não tem, mano. Não Até para tem. fazer um adendo, Rick, Hum. falando sobre a questão de eleição, né? Eu vi uma vez um post no Facebook de um cara que ele teve uma ideia fantástica. Os santinhos de eleição Uhum. dele, Hum. todos eles eram biodegradáveis e eu acho que eu dentro vi isso aí. tinham sementinhas. Que o povo jogava. Onde você jogasse, ele fala assim, ó, e tinha no verso do santinho dele, por favor, jogue isso daqui na terra, porque você vai estar plantando natureza. Eu não lembro se era semente do que era, se ainda era de cebolinhas, cenoura, alguma coisa assim, que ainda era comestível, sabe? Uhum. E eu falo assim, cara, isso devia ser uma lei obrigatória. Top. Se você Todo quer fazer santinho santinho, tem se que você, ser na biodegradável. política tem que ser biodegradável. Uhum. Você não precisa nem ter a semente, não precisa nem transcender igual esse cara transcendeu. Mas pelo menos seja um papel biodegradável, que você vai colocar ali, vai passar 2, 3 dias, a natureza já vai ter absorvido, Pois é. sabe? Porque a gente vê isso, sabe?
E da mesma forma que era antigamente, por mais que agora a gente ainda tomou algumas precauções no lockdown, no lockdown, né, entre aspas, mas a gente viu ainda assim as ruas todas sujas, a cidade ela fica feia em época de eleição. Nossa. Por causa Demais. desse excesso de coisas. E eu acho que, cara, olhando essa ideia, tinha que ser uma obrigação. Instaura uma lei, tem que ser vai na Constituição. Um negócio assim que não tem como fugir. Se não fizer, o cara não se candidata. E se for pego fazendo isso, cancela tudo. Se ele ganhar a eleição, se foi pego fazendo isso, cancela. Não Cancela. pode ganhar, entendeu? Isso aí. Porque, cara, Fora do jogo. olha que ideia que esse cara teve. Olha como ele foi. E olha como tá tendo os movimentos também das empresas, elas querendo mostrar que elas são ecológicas, que o produto delas é natural. Porque hoje em dia, como as pessoas estão começando a se mover em relação a isso, né? Diversos movimentos têm surgido aí, pessoas até que não comem carne, etc. Mas, cara, olha como as empresas estão fazendo. Se não tem lá no rótulo dela orgânico, a pessoa não Tem gente que compra. não compra. Pois é. A pessoa não compra. Ela paga mais por algo que ela sabe que tá contribuindo com a sustentabilidade do meio ambiente, porque ela sabe, poxa, eu pagar mais é menos importante do que o cara lá que produz explorar a natureza. Eu prefiro pagar mais, esse preço a mais, porque eu sei que o cara lá tá fazendo um trabalho ecológico. Isso aí. Vale o preço. E vale muito, cara. Vale muito, porque não vale pra você que tá lá usando, sei lá, eu vou dar um exemplo muito comum que eu vejo no marketing, né, dos produtos de beleza. De shampoo, de produto pra pele e tal, creme, essas coisas assim, o pessoal busca mais orgânico. Até porque nesse segmento é até melhor do que os industrializados. A qualidade do produto é melhor do que aqueles que são industrializados. É natural, né? Mais natural, faz mais bem pra pele do que aquele industrializado. Dá menos alergia nas pessoas que têm alergia a certo tipo de componente, sabe? Então, cara, é incrível você ver essa mudança e a força que a gente tem quando a gente simplesmente decide fazer uma coisa. Não vou comprar o que não é orgânico. Não vamos entrar em detalhes, sei lá, transgênico, alguma coisa do tipo, né? Porque isso a gente tá... Esse tipo de coisa, a gente tem que pensar assim, poxa, o alimento ele tem que ser barato pra matar a fome primeiro, sabe? Vamos resolver esse problema, depois a gente pensa nisso. Já tá difícil hoje em dia, né? Porque tá tudo muito caro. Mas aí a gente pensa, vamos no que a gente pode fazer, entendeu? No que não vai envolver tanto problema. Num produto de limpeza, que é simplesmente cosmético, sabe? É simplesmente visual. Isso não tem efeito nenhum. Poxa, se eu comprar isso ou outro, sabe? Se eu comprar um alimento mais caro, etc. Não vamos chegar nesse dentro. Vamos simplesmente naquilo que te faz se sentir bem. Poxa, se eu comprar o videogame de tal empresa falou que pra cada dólar que ela receber, ela vai plantar uma árvore. Poxa, que legal, por que eu não vou lá e vou contribuir com esse tipo de movimento, sabe? Tipo isso, A gente tem um poder, só nós, como cidadãos que não tem visão política nenhuma, não tem alcance político nenhum, por que a gente não começa a fazer isso com o que a gente pode, sabe? Já tem tanto movimento hoje. Poxa, no próprio quintal da minha casa, é tudo cimentado, tudo bem. Por que eu não compro um vasinho de planta ali e planto uma orquídea? E passo a cuidar daquilo. Aquilo é tão bom para nossa saúde mental quanto para a saúde do ambiente. Emocional. E emocional. Cara, é incrível você praticar a jardinagem. Pra quem pratica, quem tem costume, que tem ouvinte aí, você vai sentir, cara, é ótimo. Você sabe disso, você sabe que, poxa, mexer na terra e tal, tudo bem que tem gente que tem um pouco de nojo, tudo bem, não tem problema, sabe? Uma luva. Usa uma luva, porque realmente, nas propagandas, as pessoas fazem jardinagem com luva, né? Pra não ter contato, pra evitar pegar verme depois, tal, esse tipo de coisa pra saúde, né? Se você gosta, eu gosto de mexer com a mão mesmo. Eu sou um pouco mais, né? Mas não tem importância, sabe? Se você não gosta de certos bichinhos que atrai, às vezes uma flor atrai muita abelha, você tem, como é que fala? Você tem alergia, planta uma planta que não dê flores mesmo, que seja simplesmente verde, né? Sei lá, se você gosta de cozinhar, planta uma cebolinha orgânica na sua casa, cara. Você vai sentir a diferença no sabor da sua comida, sabe? Os restaurantes, outro exemplo que a gente tem aí de orgânico, os restaurantes pagam mais pros caras que produzem coisa orgânica, que tem o selo de orgânico e tal, tem uma questão política por trás disso também, né? O cara que ele é comprovado que ele é orgânico, ele pode vender o tomate dele mais caro, ele ganha mais,
sabe? E agrega agrega no bolso dele, agrega no bolso do restaurante. Porque, poxa, tá um restaurante orgânico, vamos comer lá. Porque, pô, a gente sente a diferença no sabor. É o Jacan, né? Jacan. Só que industrializado, isso daqui não isso dá. Esse queijo brie aqui, esse aqui tá parecendo mussarela, sabe? É bem isso. A gente vê isso, sabe? Então, cara, vamos focar nisso. Fazer o que a gente consegue fazer, sabe? Não só como... poxa, a esfera cristã, a gente tem uma responsabilidade não só política, econômica, social, como espiritual para aquilo, entendeu? Como cristão, qual que é a nossa posição? Na minha visão, tem que ser assim. E a gente tem que estar se incomodando a todo dia para melhorar, sabe? A gente não pode se acomodar naquilo. Não pode simplesmente fazer, poxa, tudo bem, demos uma melhorada, pá, a gente tá vendo que tá melhorando, as florestas estão começando a voltar, a população dos animaizinhos também, a nossa saúde tá... Tá, mas não vamos parar nisso daí, sabe? Vamos tentar sempre buscar mais, vamos estudar mais, vamos investir mais nisso. Vamos comprar meu shampoo lá, agora vai ter que ser só orgânico. Eu vou investir nisso, sabe? É uma coisa que você tem que estar parando pra pensar, que se você pode fazer, por que você não faz? Se você tem a capacidade, se você tem a vontade, faça. Você vai se sentir bem, você vai ajudar as outras pessoas, vai ajudar a natureza, você vai estar sendo o mordomo da criação. Isso aí. Pra fechar aqui rapidão. Manda bala, manda bala. Já cortei o Igor na lata aqui, Não, desculpa. pode falar, eu não ligo não. Não, só 2 pontos, mano, porque você me deu uma ideia fenomenal. Cara, o dia que eu tiver minha casa, o dia que eu tiver minha casinha ali, eu e a Thalita e tal, uma ideia incrível seria plantar dente de leão. Mas não sei se vocês, mas no meio urbano, dente de leão parece que não sumiu, tá ligado? Eu lembro, pelo menos quando eu era um moleque, eu adorava pegar um lugarzinho que tivesse dente de leão, sair correndo com o dente de leão né, pra ver os dentinhos Saia voar, soprando. soprar, né? Igual eu assistia quando era criança o Historinha de Dragões. Nossa, Vocês lembram disso? verdade, Você lembra? lembro. E o dragão azul ele era alérgico. Então sempre tinha um dente de leão no episódio. Aí Sim. assoprava, Muito aí bom. saía. Eu achava Sim. super Ah, bacana. velho, isso é lindo. Sim, e você contribui com essa parte, né? Porque se foi legal, um negócio que marcou a nossa infância, que dirá da infância dos nossos netos e tudo mais. Então, Exatamente. contribui até, né, com a saúde emocional, psicológica da comunidade que eu vou estar inserido. E só para fechar a parte política, né, da questão, que aí eu prometo que eu não falo mais de política hoje. Mas, cara, é o que a gente tá falando aqui, que você acabou de falar, velho, é puramente democracia. A democracia é isso, cara. A democracia, e toda vez que eu falo de democracia pra alguém, eu falo, mano, uma das piores merda que dava pra fazer era a democracia. Era. Eu não sou muito fã da democracia, mas reconheço que de todas as formas de governar, é melhor. Mas por que a democracia é uma porcaria? O cara que idealizou a democracia, que foi Sócrates, se eu não me engano, o cara, quando ele terminou de redigir, ele falou: olha, isso daqui não vai dar certo. Por quê? A democracia ela depende de que todos os cidadãos, todos aqueles que estão debaixo da democracia, sejam conscientes moralmente e eticamente. Ou seja, é necessário que todos, sem exceção, façam parte. Todos, sem exceção, tenham consciência, tenham atividade e tenham entendimento. Mano, isso é impossível, isso sabe, mas da mesma forma que é difícil, que é impossível, a solução ela é simples. É só educar, é só conscientizar. Exatamente. Conscientizando a população, você pode não chegar a todos, pode chegar a 100%, mas, cara, metade, imagina metade do Brasil conscientizado, sabe? 100 milhões de pessoas cuidando da natureza todos os dias. Aí, velho, nossa, mano, com certeza o país seria totalmente outro. Você teria, eu chuto longe, você teria Mata Atlântica na sua rua, entendeu? Teria coisas assim extraordinárias de perfeição. E é isso, velho. É uma questão de você juntar o que o seu sistema, o que o seu governo dispõe da sua mão e o que Deus te ensina a fazer. E aí, no final das contas, você vai chegar nessa mesma pergunta: o que é que eu posso fazer? E se eu posso, por que é que eu não faço? Né? É simplesmente isso.
Cara, até legal que você comentou aí, porque eu ia falar exatamente disso. Porque o Henrique estava comentando, né? E eu acho que isso depende muito de uma questão de consciência coletiva, de um grupo X de pessoas, igual o Henrique falou, não vai ser todo mundo que vai pensar igual. Não vai ser todo mundo que vai querer fazer algo. Mas se um número suficiente de pessoas a fazer um barulho se posicionar de uma forma, dessa forma, vai acontecer alguma coisa. É a questão lá do vida de inseto. O gafanhoto Cara, ele tá puxando uns subjuga clássicos as formiguinhas, mas e aí o outro pega e esnoba. A gente é mais forte que elas. Ele falou assim: essa semente, joguei essa semente em você, doeu? Ele falou: não. Aí ele pega e abre e bate um monte de semente no gafanhoto. Vocês lembram dessa cena? Aí fala assim: uma formiga é uma semente, mas elas são muito mais numerosas que a gente. Se elas tomarem consciência disso, a gente tá ferrado, a gente vai parar de comer de graça, porque elas são muitas. E aí o Henrique comentou das questões, por exemplo, dos fabricantes. Os caras que produzem produtos orgânicos e os caras que produzem produtos não orgânicos, por exemplo. Se um número relevante de pessoas se posicionar de forma a interferir monetariamente no bolso desses fabricantes, os caras vão se tocar e vão ter que se adaptar. Eles vão falar assim, putz, eu estou perdendo dinheiro ao fazer do jeito que eu tenho feito. O que eu posso fazer para melhorar? O mercado busca produtos orgânicos, o mercado busca empresas que plantam árvores, o mercado busca esse tipo de empresa. Então eu vou ter que me adaptar. Às vezes nem a intenção dele é tão relevante assim, porque ele pode não querer, mas ele vai ter que fazer. E se ele estiver fazendo, ele vai estar beneficiando de qualquer forma as gerações futuras e a nossa geração, plantando árvores ou diminuindo a forma que ele trata, né? Por exemplo, o cara pesca. E aí ele pesca sempre de forma a prejudicar o ecossistema. Não, ele começa a pescar de forma consciente, ele começa a pescar de forma que não vai prejudicar o número de peixes naquele lago, naquele rio, sabe? Ou então na época peixe certa, né? Ele vai tem respeitar. tanto que a Piracema, tem cara que pesca na Piracema, olha que absurdo, tá ligado? Então, é a questão dessa consciência coletiva e quem vai se levantar? Já tem muitas pessoas, muita gente que está se levantando, tem várias ONGs por aí, mas eu acho que nós, agora voltado para uma questão cristã, a gente tendo essa consciência de que, poxa, Deus criou tudo e viu que era bom, poxa, eu tenho responsabilidade sobre a criação, eu tenho domínio, mas eu tenho que servir, de certa forma, a Deus e ser o mordomo da natureza, da criação, do que está sendo feito. Nós, como cristãos, temos que nos posicionar de forma relevante a causar esse barulho. Óbvio que não são só cristãos que pensam dessa forma. Muitas pessoas pensam dessa forma. Então, por que nós não nos unimos para fazer esse panelaço, sabe? De influenciar de forma efetiva na questão desses caras que exploram as coisas. Querendo ou não, se você deixar de comprar certo produto, a empresa ela vai querer saber por que você está fazendo isso. E se ela descobrir que você está fazendo isso porque ela, por exemplo, desmata, sei lá, milhares de hectares para produzir o trigo para fazer o salgadinho deles e deixa por isso, eles vão parar de fazer isso, eles vão replantar, eles vão fazer um uso consciente da terra. Eu acho que essa é a questão, né? Fazer o uso consciente. Eu até estava comentando com o Henrique, quando eu cheguei aqui, fui mandando uns áudios para ele do que eu estava pensando, né? A gente usar a palavra exploração já dá um teor negativo, né? Estamos explorando a natureza. Já dá um teor negativo. Tinha que achar uma palavra que ela indicasse não só a gente usufruir, né? Fruir da natureza, mas como também é uma relação, você falou, a simbiose, né? Eu uso, mas eu também ajudo, né? Era isso que eu ia falar, mano. Top. Inclusive, até já fazer uma pergunta para vocês aí, vocês estão preparados? Opa, estamos, capitão. Porque, querendo ou não, a gente pode entrar agora numa questão de, por exemplo, o consumo de carne, né? Legal, vocês falaram tudo isso, mas e aí, vocês comem carne, vocês são hipócritas. O que você... tá ligado? Porque tem isso. O que vocês acham aí do consumo de carne? Mano, primeiro que
Ah, mano, hoje eu tô muito político. Hoje eu tô top. Não, mas. Ah, primeiro que a qualidade ali dos alimentos nossos já é inferior, né? Porque o bom mesmo, o Brasil exporta. Então, carne boa vai pro exterior. Ou a Fruta gente não boa. tem poder monetário pra comprar, né? Hoje em dia tá difícil comprar qualquer Pouco que coisa. fica tá o olho da cara, né? Então. Ah, é. Não tem como negar. Eu curto uma picanhazinha no sal grosso, sim. Mas tem outras formas de ajudar, tipo, nesse mercado. Eu tenho pouca ciência, eu admito que eu sou muito leigo. Em questão de carne, não sei como eu poderia ajudar. Mas quem sabe, né? A gente sai daqui, eu, sei lá, plantar um boi aí. Plantar um boi. Plantar um boi. Plantar um boi, alimentar uma árvore. É, É. eu vou conversar um pouquinho aqui, porque eu também curto, né, tal. Inclusive, o meu irmão, ele optou por não comer carne mais. Já faz alguns anos, ele não Nossa, come eu não mais lembrava carne. disso, mano. Ele é, não sei se ele é vegetariano ou vegano, eu não vou... Gente, desculpa aí pela minha falta de conhecimento, não vou saber diferenciar os dois agora. Eu sei que Ele um toma não... leite? Eu acho que toma. Então ele é É vegetariano. vegetariano. É, o vegano, ele não toma nada Ele animal, não né? pega nada que vem de Isso, origem isso. animal. se eu não Ele é me engano. vegetariano, então. E assim, cara, é outra forma, sabe? Porque assim, por uma questão de saúde. Faz bem você comer carne, é necessário, tal, tem toda aquela questão. Você pode substituir isso? Você pode. Mas existem os prós e os contras na Uhum. questão de nutrição, que eu não vou saber falar pra vocês assim ao ponto. Mas o que mais pega nessa questão da carne? É a forma que a gente trata os animais. Ah, aí sim, né? Tipo, a Entendeu? galinha é o melhor exemplo que tem pra dar disso, né? A galinha, as que põem os ovos que a gente come, os industriais, né, vamos dizer assim, os ovos brancos, ele até onde eu sei, até onde eu conheço, a maioria do pessoal tem aquelas granjas enormes, assim, né, elas ficam todas presas dentro de uma gradinha. Ela não se move pra esquerda, nem pra direita, nem pra frente, nem pra trás. Ela come e bebe água na frente e bota ovo embaixo. Essa é a vida dela. Aquilo é ruim pra galinha? Sim e não. Até certo ponto, sim. Porque, cara, é horrível. Imagina você trabalhando num quadradinho. Você não queria trabalhar num lugar espaçoso? Você não queria viver num lugar espaçoso? Naturalmente, aquele animal ele foi feito pra viver solto. Entendeu? Mas pra nosso comodismo, a gente fez isso tanto com ela, tanto com os porcos, quanto com o gado, né? O gado é um pouco mais livre, mas ainda assim existem os confinamentos, tal, toda essa questão. Mas por essa questão é ruim. A gente tá tirando ela da natureza dela. Sabe, a gente tá tirando isso, mas Deus, o próprio Jesus, ele é um pastor de ovelhas. As ovelhas, na natureza, elas não são pastoreadas. Elas não são levadas em uma direção, certo? Então tudo depende de quem tá à frente desses animais. Se a gente começasse a falar assim, poxa, agora eu não vou comer carne, desde que aquele vendedor de carne não comprove que ele está cuidando de uma maneira mais Humana. com bem-estar maior para os animais dele. Porque até para qualidade da carne, existem estudos já comprovando isso. O animal que passa mais tempo estressado, vamos medir um nível de estresse aí de 0 a 100. O animal que passa tempo confinado, ele tem 100 de estresse. A carne dele tem um gosto horrível. A gente come. Pra nós é gostoso? É gostoso. Porque a gente não tem o paladar do jacan. Mas, aí o animal que ele vive num semi-confinamento, vamos dizer assim, uma galinha caipira. Tá no semi-aberto. No semi-aberto, uma galinha caipira. Ela não tá presa na gradinha. Ela tem um cercadinho ali, ela vive num quintalzinho grandinho ali e tal. O gosto da galinha caipira e o frango que a gente compra no mercado não tem uma diferença de gosto enorme. Até o ovo Demais. tem uma diferença, né? Até o ovo. O sabor não é outra coisa? Aí, beleza. A gente, olhando dessa forma, começando a observar por esse princípio, vai ser a mesma coisa dos produtos de beleza. Poxa, por que você não trata os seus animais melhores? Até pro seu produto ter um sabor melhor. O problema que entra na carne, que eu acho que assim chega a ser um assunto delicado, é por causa que isso está relacionado a uma necessidade básica do ser humano. A gente não sobrevive se a gente não comer. Uhum. Uhum.
A gente sobrevive se a gente não passar um creme. A gente vai ficar feinho, É. vai ter uma alergiazinha na pele, alguma coisa assim O e tal. cotovelo vai ficar áspero. Vai ter umas questões estéticas ali. Pode até gerar problema de saúde? Pode. Se você não cuidar tão bem da sua aparência, né? Porque cuidar bem da sua aparência ajuda na sua saúde também. Até Uhum. mental. Mas, cara, a comida, quando você trata de carne, ou quando você trata dos grandes commodities, né? Soja, algodão, essas coisas assim que a gente tá plantando, tá tudo muito relacionado ao problema da fome. Qual que é o foco que a gente tem agora como sociedade? Que deve ter, pelo menos, né? A gente deve se comportar Uhum. dessa forma. É acabar com a fome. Tem gente passando fome. Por que tá passando fome? Porque ela não tem dinheiro pra comprar comida. Se a gente não pode dar comida pra essa pessoa, como que a gente vai fazer ela comprar comida? Tem que ficar barato. E maltratar os animais gera uma carne barata. Entendeu? Esse é o grande problema. Tudo bem, vamos nos agir, vamos nos manter dessa forma? Vamos, mas e agora? E essas pessoas que não têm dinheiro nem pra comprar carne agora? Como que vai ser quando a carne começar a ficar mais cara por causa do orgânico e tal? A gente vai começar a consumir alimentos diferentes e tal, mas e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser para aquelas pessoas que estão numa situação de extrema pobreza? Essa questão, ela envolve esse X social, sabe? E daí vai começar a aumentar o preço de tudo, tal, vai acontecer igual os produtos orgânicos, os produtos de beleza, por exemplo, Uhum. mas e as pessoas que passam fome? O que elas vão comer? Sabe? Esse é o problema dessa questão, que chega a ser aquela coisa, poxa, tá, vamos fazer isso, não vamos mais comer galinha industrial, vamos comer só galinha caipira, que ela tem ali um quesito de liberdade e tal, ela vive e engorda, ela tem um carinho até, porque assim, se você cria um animal, você ama aquele animal e você honra a vida daquele animal, tem até isso um princípio nos caçadores antigamente, eles não deixavam nada perder o animal. Todos os órgãos eles usavam para alguma coisa, eles não descartavam nada, porque eles amavam aquilo. Os povos que caçam, os povos indígenas, os indígenas não, os povos originários, né, que caçam, eles honram a vida daquele animal, honram a vida daquela planta, porque eles usam o casco, eles usam a pele, eles usam o intestino, eles usam o rim, eles usam o fígado, eles usam a carne, eles usam os chifres, eles, sei lá, usam o pelo, eles usam tudo, sabe? E a gente tá fazendo isso? O que a gente tá descartando? Por quê? O que a gente pode fazer para melhorar o processo até agora, sabe? Na galinha, quando ela morre, o que acontece? As penas são usadas pra alguma coisa? Não são? E o couro, sabe? Esse tipo de coisa. A gente tem que honrar a vida daquele animal. A gente colocou ele numa situação, assim, tão ruim, e a gente tá honrando a vida dele? Tá honrando a vida da criação? Sabe? A gente pode pensar numas questões dessas, mas é tudo muito complexo quando se envolve a fome. Envolve uma questão muito maior de questão de sociedade. De Não basta sociedade. apenas evoluir em uma determinada área. Acho que a Uhum. sociedade como um todo tem que evoluir. É. Do tipo, a sociedade, por exemplo, você comentou que os produtos são mais caros e as pessoas que não têm essa condição de A aquisição. gente vai dar pra elas, Então, vai aí dividir. tem que a sociedade crescer como um todo mundo aumentar o poder aquisitivo. E é um negócio muito complexo, Isso. realmente. E se acontecer do caso, a gente não consegue aumentar o poder aquisitivo dessas pessoas, e a gente quer fazer essa conscientização, quer tratar os animais melhores, quer fazer isso, quer fazer aquilo, como que a gente vai fazer para essas pessoas ainda ter elas têm os mesmos direitos que a gente, Aham. entendeu? E aí? Como que eu vou fazer para garantir o direito dela? É. Eu posso lutar, posso fazer esse posicionamento, né? É lindo, perfeito. Mas e aquela pessoa que não consegue, ela não tem isso, ela não tem essa possibilidade, entendeu? Questão Ela da vende o almoço pra comprar a janta. E aí? Essa questão da fome, eu acredito ser mais uma questão econômica também. É. Por mais que tenha tudo isso da parte de trato do animal, qualidade de carne e tudo mais, independente da carne estar mais cara ou mais barata, eu creio que seja mais uma questão de administração, distribuição do financiado, do finanços, né? Mano, solução para acabar com a fome, o homem já deve ter criado umas 30 já. O problema é praticar isso É. e as pessoas que vão perder com isso aceitarem essa perda, né? Porque não tem interesse. Se o mundo tivesse se unido 20 anos atrás para acabar com a fome, já tinha acabado já. Isso aí que foi. Quando é que começou a ficar popular essa questão da fome? Na década de 80, 70? Não sei. Foi Se quando o mundo- começou os movimentos de Se quando conscientização, Michael né? Jackson e a galera, todo mundo cantou We Are the World, We Are the Peace. É. É isso, né? Não, Isso. we are the children. We Are the É. Children.
e tivesse conscientizado ali, o mundo seria melhor. Então, mas assim, velho, acho que só o Brasil só a gente já produz comida, alimento suficiente para acabar com a fome do mundo. E quiçá se juntar mais países por aí Uhum. para ajudar. Então é mais uma questão de vontade mesmo. Isso. Né? Já foi estudado, inclusive, que o grande problema da fome não é em si produzir alimentos, o grande problema é o desperdício de alimentos. Uhum. O muito alimento vai para pouca pessoa e pouco alimento vai para muita pessoa, Uhum. sabe? Esse é o problema, Questão essa logística, distribuição né? tá muito desigual, né? Por causa do poder aquisitivo. Se a gente não consegue corrigir o poder aquisitivo a curto prazo, a gente não consegue distribuir a renda para todo mundo, o que a gente pode fazer? Claro, eu tô jogando a ideia aqui, eu sei que um presidente, um governador da vida não vai ouvir isso, mas É um negócio. Estamos já quase num viés socialista É. aqui. Mas a questão, eu acho que para hoje, para agora, século XXI, 2021, a questão é a gente pensar nesse macro, mas a gente focar também no micro. Uhum. Porque a gente Exatamente. fica aqui cogitando, como é que vão acabar com a fome? Mas e os animais? E como a gente vai tratar disso? E como a gente vai tratar da natureza? Mas como a gente tem tratado hoje do terreno baldio ali, o seu terreno, você que tem mais de um terreno aí, tem a sua casa aí no centro, mas tem um terreno baldio aí na periferia da cidade, que tá criando bicho, tá criando escorpião, Criando tá- dengue, né? tá Que agora tá criando voltando os dengue, casos. tá Uhum, ligado? Você que deixa a bel prazer aí o seu terreno e só vai carpir quando a prefeitura manda, por causa da questão social. Como é que você vai se portar diante disso? Você que passa aí todo dia pelo mesmo lugar e joga o copinho no chão, tá tomando lá o seu cafezinho e deixa o copinho cair, você que joga o lixo para fora da janela do carro, o que você vai fazer a respeito disso? Você vai continuar sabendo que daqui a 5, 10, 15 anos isso pode estar prejudicando a sua vida, ou daqui 50 anos prejudicando a vida do seu filho, tá ligado? Como é que a gente vai se posicionar no micro? Como é que a igreja e como é que você como cidadão vai se posicionar em relação ao desperdício de comida, ao desperdício de alimento, tá ligado? Eu acho que além de a gente pensar no macro e percebemos que é muito difícil solucionar esses problemas, a gente tem que começar solucionando no micro, tá ligado? E cuidar não só da questão do meio ambiente, a natureza, a criação de Deus, mas também o meio ambiente urbano. Que querendo ou não, poxa, a gente falou aqui, em época de eleição a cidade fica podre. A gente tem um Parque do Povo aqui em Presidente Prudente, que é, Grande mano, Parque do você Povo. só de caminhar ali pelo Parque do Povo, você vai achar lixo no chão. Você vai achar lixeira que tem a lixeira e tem lixo jogado do lado da lixeira. Exatamente. Tá ligado? Pior que Cara, de vez Meu em quando meu pai, a gente vai almoçar junto de sábado, a gente, tipo, principalmente agora na pandemia, a gente ia no McDonald's. Não tinha nada aberto, a gente ia comer McDonald's e ficava no carro. Mano, impressionante. Saindo ali do McDonald's, não o do shopping, lá da Coronel Marcondes. Saindo do McDonald's, virando a primeira rua, cara, o tanto de sacola de McDonald's que o povo pega no drive-thru, come ali, joga na rua, deixa ali na rua, é sinistro, mano. É sinistro. E todo aquele caminho ali que a gente fazia, porque a gente gostava de pegar o McDonald's, o lanche, e ir lá numa praça ali perto. A gente sentava, ficava, comia, olhando a praça e saía, ia embora. Mano, o caminho que a gente faz, a gente vê lixo de McDonald's em todo lugar, mano. Nossa. Tá ligado? Sabe o que é mais triste? Sabe o que me deixa triste? Nossa, É saber que isso não é um negócio de uma cidade ou outra, mano. em Mas- todo lugar. Exatamente. Mano, eu sou de Guarulhos, morei em Salvador, morei em Pernambuco. É tudo a mesma coisa. Não tem diferencial. Eu lembro até hoje da época das campanhas de eleição política em Pernambuco. Você não conseguia ver a cor do asfalto, velho. Você era, sabe, santinho pra todo canto. Essa ideia do bioagradável eu achei nota 10, velho. Vou falar pra vocês até uma história cômica. Eu acho que foi Geraldo Alckmin, né, que foi governador de São Paulo por um tempo. Uhum. Quando era muito pequeno, em Guarulhos, que ele tá tentando se reeleger, eu acho, alguma coisa assim. Ele tava passando de boinha, né? Querendo nada com a vida, fone de ouvido, voltando da escola pra casa. Ele passando
carretona, né? Cheio de gente, fazendo barulho, musiquinha, Geraldo, como tá? Eu ignorando. Passou a primeira carreta, passou a segunda carreta, na terceira carreta, velho. Eu levei uma pancada na cabeça que eu olhei procurando quem foi que me deu um sacode. Aí quando eu olhei, tá o Geraldo Alckmin dando tchauzinho pra mim e apontando, pega, pega! Aí quando eu vou ver, tem um tubão, velho, de plástico com o santinho dele, santinho, não sei se é o nome, um panfleto dele dentro. Falei, mano, tá atacando isso na rua? Tá atacando isso nas pessoas, velho? E se eu não tivesse pegado do chão, tá ligado? Se eu não tivesse ignorando? O cara tascou um bagulho na minha cabeça, velho. Mas assim... Não tem. Eu quero só desabafando, né? Sim, Que o Geraldo Alckmin jogou lixo em mim. É só lembrar da Copa do Mundo, mano. Você lembra? Acho que foi os alemão. Eu não lembro qual deles foi. Tava andando lá na praia do Rio de Janeiro, os caras catando lixo, mano. Nossa. Tá ligado? Verdade, né? Os caras saíram do país deles pra cuidar do nosso, É. mano. Então, tipo. Que a vergonha, velho. A questão é Que ter essa vergonha. consciência, essa mão na consciência. Poxa, ok. Não é só a questão omissiva de, tipo, eu não vou jogar lixo na rua, não vou jogar lixo na praia. É, a prática também. É a comissiva também. Poxa, o que eu vou fazer pra melhorar? Eu lembro que o Tamar, a gente foi, tem uma pracinha aqui perto da igreja que a gente foi revitalizar, mano. A gente foi lá, carpiu, a gente plantou umas flores, pintou os banquinhos, colocou umas placas, reformou, até fez um concreto ali, bateu um concreto e reformou a calçada. O que mais a gente pode fazer a respeito disso? Tem muito lugar por aí que tá uma podre, mano. Pois Vamos é. lá, vamos se juntar, vamos fazer alguma Vamos coisa. levar vida, É. vamos levar cor, né? Porque, querendo ou não, Alegria. se você olha... Por exemplo, eu, meu pai e meu irmão, a gente gosta de comer olhando pra praça, mano. O quão legal é você tá andando por um lugar e achar uma praça bacana. Tá, a própria Praça do Centenário lá, mano, quando estreou, todo mundo, uau, Praça do Centenário, que lugar legal, tal, bonito. Hoje em dia você passa lá, o bagulho tá mó feio, mano. Tá quebrado, tá ligado? Tá pichado. Os caras quebrou o banco, os caras quebrou a placa que tava lá. Os caras conseguiram estragar a placa, mano. Eu não entendo, cara. E isso, cara, eu tenho certeza. Não é um cara de 40 anos, mano. Não é um cara que O vozinho trabalhou o de dia bengala. inteiro, tá ligado? É jovem, mano. É o jovem que vai lá e picha o bagulho. É o jovem que acha engraçado. Pô, essa placa aqui da hora, vou catar a chave aqui, ó. E vou zoar a placa. Que Ó, vê, vou pensa que a gente tem 30 anos de É. idade. É a galera da minha idade, a galera mais Então. nova, que acha legal destruir, depredar as coisas, mano. Tá nem aí. Tá nem aí. É. Então, Isso é consequência da falta de conscientização, né? Sabe uma experiência legal que a gente teve esse final de semana? O Ferro vai saber também. A gente tá começando a pegar, tipo, os domingos de manhã pra ir pra uns cantinhos Parque do Povo, né? Uns negócios pra andar de skate. Aprender, né? Andar de skate, de patins. Aí o Eliakim, né? Ele disse que tinha um terminal de ônibus que tava abandonado. E negócio mó bonitinho, tudo bonitinho. Parecia que era uma obra de um prefeito que estava fazendo um tempo atrás, mas não foi pra frente. Terminal de ônibus perfeito, lugar perfeito para aprender a andar de skate, patins e tal. Chegamos lá, eu, a Thalita, né, o Ferro e o Eliakim já estavam lá. E a gente olhou o terminal, mano, terminal vazio, vaziozão, tudo de lindo assim, sabe? Bonito, nenhuma pichação, te entendia, sabe? O mato ali só tava precisando dar uma cortadinha em volta, mas estava muito bem cuidado. Primeira coisa que a gente pensou ué, como é que não picharam aqui antes ainda? Como é que não picharam aqui ainda? Aí, e é estranho, tipo, olha o pensamento, como é que ainda não picharam aqui? Aí a gente foi estacionar mais perto do terminal de carro e a gente não sabia que não podia. Só veio o alto-falante bem grande. Falou, atenção, não sei do artigo, é proibido você estacionar no terminal de ônibus, a rota está a caminho. Farredamos o pé dali. Estacionamos no cantinho de novo. Falei, mas só assim, né? Se não tivesse ali também, imagina, o maluco devia estar com a tinta pronta já pra pichar o bagulho, só vem a voz de Deus lá do alto-falante, atenção, pichar pelo artigo não sei dos quantos é proibido. Fala, neguinho corre. Mas pelo menos é um lugar que tá sendo cuidado. Imagina se tivesse um negócio desse do centenário, será que ia ser assim? Mas é tudo questão de costume também, né? Sim, conscientizar a galera. É.
Tem mais alguma coisa aí? Eu Comentar, acho que é isso, galera. Eu quero reforçar, né? Que, assim, a gente não tá... O intuito desse pod é te incomodar, de verdade. Eu me sinto incomodado. Eu me sinto incomodado também. Eu me sinto Acho que dá pra incomodado. perceber aqui pelo A nosso gente tom quer de pôr voz, abaixo né? o governo, mano. Dá pra perceber pelo nosso tom de voz aqui que a gente tá incomodado, porque é assim que a gente tem que se sentir. A gente não pode conformar e falar assim, é isso mesmo, a gente não pode fazer nada. Por mais que a gente não saiba o que fazer ainda, se você não sabe, procura saber. Quebra a cabeça com isso. Tipo Não isso. tenta quebrar a cabeça sabendo quem que você tem que votar no BBB pra tal pessoa que você gosta ganhar. O que você tem que fazer? Sabe, tipo... Não querendo desmerecer quem faça isso, tá bom, gente? Só... Passa pra outra coisa também. Isso, então. sabe? Divide o seu tempo. Eu tenho certeza que se você dividir essa sua criatividade aí, metade pro BBB, metade para os problemas do meio ambiente que tá acontecendo do seu lado, você vai conseguir tirar uma ideia Se boa. usasse essa garra de votação do BBB na votação eleitoral... Cara, porque pra você ter uma ideia, teve um cara que é tipo assim, o voto é livre, né? O que o cara fez? Ele queria que a mulher lá saísse, eu acho que era a Carol Conká, né? Ele desenvolveu um bot, mano. O cara perdeu o tempo da vida dele Desenvolvendo pra um bot. programar, acho que ele programou em C ainda. Sei lá a linguagem que ele usou. Rapaz, Um bot pra ficar votando no site naquela mulher. Falei assim, caraca, mano. nossa. Esse cara tem foi o maior índice de vontade, mano. rejeição Eu acho do que Big foi. Brother, mano. Esse cara tem vontade. Se ele usasse essa vontade, porque a gente tem isso dentro da gente, né? Quando chega um negócio, vamos lá, estamos te incomodando aqui agora, não é porque, política, não sei o que, não. A gente tá te incomodando pra você cuidar do que tá ao seu redor, da sua casa, Exatamente. sabe? Da casa dos seus filhos, dos seus netos, sabe? O que a gente quer mostrar aqui com esse podcast não é que, o governo tá ruim. O governo tá ruim, vai ficar pior. Exatamente. A gente tem que melhorar. A gente tá ruim. A gente tá ruim também. A gente tem que fazer algo. Exatamente. É coisa pequena, velho. Não é coisa coisa pequena. grande, né? Porque você não chutando constrói prefeito. um castelo, o castelo não vem pré-moldado. Você vai, eu quero construir um castelo, eu quero construir uma casa. Ela não vem prontinha assim, desce o helicóptero e põe. Não é verdade? Exatamente. Não é tijolinho por tijolinho? É um dente de leão na sua fachada. É o dente de leão na sua É fachada. varrer uma calçada do É vizinho. aquele papel de bala que você guarda no bolso. Isso. Sabe? Exatamente. É esse tipo de coisa. A gente quer te incomodar aqui. É ver o lixo no chão e catar. Isso, a gente não quer te Mesmo não incomodar sendo pra você seu. parar de comer carne e não vai comprar mais produto orgânico. Você não Vai precisa comprar mais fazer produto isso. Não orgânico. No produto não orgânico. Você não precisa fazer isso, cara. A gente quer te incomodar pra você, como cristão, como pessoa que estiver ouvindo isso, saber que aquilo, a natureza, ela precisa ser preservada. É um presente que o acaso ou Deus deu pra gente, que a gente precisa daquilo pra sobreviver e pra sobreviver bem. Então a gente precisa fazer o melhor pra aquilo. Assim como a gente quer o melhor pra gente, a gente tem que querer o melhor pro próximo, sabe? Então, E só para fechar com chave de ouro para os egoístas de plantão, quando o Abel foi morto, né? Ele ia matar, mas quando Abel foi morto por Caim, Deus conversando com Caim diz: o sangue do teu irmão clama da terra, né? E aí depois as maldições que Caim recebeu, diz que a terra não vai te dar o teu fruto. O que você plantar na terra não vai frutificar. Então, velho, quer a expressão mais clara de como os seus feitos refletem no meio ambiente? O meio ambiente tem vida, velho. Cuida da vida, senão a vida não vai cuidar de você. exatamente. Mas, né? Então é isso aí. Que a criação, para que a criação continue louvando, né? Se você não quer louvar, outra forma de você louvar é mantendo a criação na sua plenitude do louvor, Isso aí. certo? Porque uma vez eu vou tentar lembrar de colocar um link nesse vídeo de um cara, que eu esqueci o nome, que eu já comento isso com qualquer pessoa que eu vejo, cara, sempre que eu lembro. Porque é fantástico. Fantástico o vídeo desse cara. Ele pega uns caras que gravam os sons que as estrelas emitem. Não sei se vocês estão ligados nessa pregação. Caraca, eu tô ligado, mano, isso daí. Mano, ele começa Já a vi. mixar isso, aí ele coloca o som que, tipo, cada estrela, ela pulsa numa velocidade, ela fala... É tipo uma bateria. Aí ele mistura isso com o barulho que as baleias fazem, com o barulho das árvores... Mano, Nossa. é um negócio que você escuta aquilo e você fala assim, mano, você
que louva lá e acha que é o cara porque você canta bem, porque você toca bem, escuta o que Deus ouve da natureza. Escuta o agora mix fiquei da natureza. Passa o link pra mim. Nossa, mano, eu vou lembrar. Mano, essa pregação, cara, eu lembro dela, eu choro, mano. Porque é um negócio, assim, incrível. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque, criação louva, tal. O canto dos pássaros já é bonito. Imagina o canto dos... Jesus ouvindo. Jesus não, Deus ouvindo. Canto dos pássaros, as baleias, os gatos miando, os cachorros latindo, as estrelas pulsando, Só o o corão. vento batendo. Cara, O próprio som do mar. que louco. O som Né? do mar. Não, o som do mar já é uma sinfonia por si só, Isso, mano. né? Imagina, velho. O som da chuva. Quem não gosta, né? Cara, Não e é? pior, mano, imagina. Que maravilha. Que maravilha. Como que é prazeroso pra Deus ouvir aquilo. Você como cristão. Proteja isso. Deus gosta disso. Isso aí, velho. Deus gosta de ouvir esse som. Deus curte esse som. Então, mantenha esse som top. Vamos proteger o louvor da criação. É isso. Amém, pessoal. Esse foi o nosso papo. Aguardem daqui 15 dias mais um Dá o Papo quentinho. Muito obrigado. E Deus te abençoe. Deus te abençoe, queridos. Plante uma árvore. Plante uma plantinha. Plante um negocinho de morango aí. Você gosta de morango? Morango é super fácil de criar, gente. Pede dica pra mim. Eu criei morango já no quintal. Já comi meus moranguinhos. É muito bom. É gratificante você comer um fruto que você trabalhou pra plantar. Os manjericão da vida. Uns né? manjericão. Só não plante boi. Só não plante Só não boi. plante- Se você conseguir plantar um boi, cara, Avisa nós. avisa nós. Avisa nós, por favor. Colher uma isso, galera. picanha prontinha. Falou, galera. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.